No caso, para a gente ver se, para a gente adotar, né, para um sistema se o Q vai se conservar ou não, vai depender se a gente tem variáveis para trabalhar ou não. Por exemplo, nesse slide aqui a gente pode ver que a gente pode considerar que, tanto nessa imagem aqui do asteroide, como das bolinhas, a gente vai adotar que eles vão se conservar. Por quê? Porque se a gente for analisar cada bolinha separadamente, né, a gente vê que se eu considero o sistema minha bolinha roxa aqui, né, a gente pode falar que a branca vai funcionar ela. Só que geralmente a gente não vai ter variável para trabalhar qual é o valor dessa força, né, que a branca vai fornecer para a roxa. Né, a gente não vai ter variável, a gente vai saber, a gente ainda não viu se é colisão elástica, se é essas coisas, né? Então a gente não vai ver, a gente não sabe se teve perda de energia ou tal, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo com calma, etc, né? Mas por enquanto, normalmente, quando a gente tem questões de colisões, né, com duas bolinhas, a gente considera o sistema como sendo as duas, né? E a gente fala que a quantidade de movimento para as duas, certo? Vai se conservar, porque aí a gente não precisa trabalhar com a força que uma está exercendo na outra e tal, assim, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Então, a gente simplesmente fala que a quantidade de movimento do sistema, antes e depois da colisão, vai se conservar porque a força resultante sobre as duas, né, eu posso falar que é zero, porque apesar de ter a força de contato entre elas, ter o peso normal, todas elas vão se anular para o sistema das duas bolinhas, né? Nesse caso a gente pode ver que tem força externa, né? Só que ela se anula, então vou falar que a quantidade de movimento se conserva. Mesmo caso para o asteroide aqui, só que o asteroide ele está sozinho no vácuo, né? Então nesse caso aqui é um caso em que a quantidade de movimento se conserva, justamente por não ter força externa, né? Não é nem questão que a força externa se anula, né? As forças externas que estão atuando estão se anulando, né? Não tem força externa, porque ele está no vácuo, andando sozinho, não tem nenhum planeta puxando ele, ou constelação, né? Estrela, buraco negro, nada puxando ele. Então ele está sozinho, né? Então ele vai manter aquela, já que ele tem aquela massa, né? Ele não vai perder massa, ele vai simplesmente continuar dele com aquela velocidade, né? E vai manter essa quantidade de movimento, né? E assim vai, certo? Agora a gente vai pegar os casos em que o que não se conserva, porque a gente não tem variáveis. A gente precisa trabalhar com impulso porque a gente não tem variáveis para trabalhar com a quantidade de movimento que o outro móvel vai ter. No caso aqui, vou pegar o exemplo da parede, né? Quando a bolinha se choca a parede, né, e volta, a gente vai trabalhar com o sistema como sendo só minha bolinha e a parede a força externa, porque normalmente a gente não tem variáveis para dizer o quão a parede vai se deslocar com o choque. Por quê? Porque a parede ela está sendo sustentada, né? Ela fica grudada, né, no teto e no chão. Então tem força segurando ela, força externa fornecida pelo chão, pelo teto, várias coisas que podem ter que vão segurar ela de modo a fazer ela não se mover e conservando a quantidade de movimento. Então eu vou desprezar ela, né? Vou considerar ela como meu agente externo, né, e falar que meu sistema é só a bolinha. E quando essa bolinha se jogar com a parede, vai ter uma força, né, resultante na bolinha, que e por um certo intervalo de tempo, né, que vai fazer ela variar a quantidade de movimento, ou seja, ela vai sofrer um impulso, né. Realmente, para determinar essa força, a gente tem que ter as variáveis, né, no caso a gente tem que ver se a colisão é elástica, tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Mas por enquanto só estou mostrando o caso em que a gente realmente vai ver, a gente não vai considerar a quantidade de movimentos se conservando, ela não vai se conservar. No caso a mesma coisa aqui subindo, né? A gente vê que enquanto tem a tração puxando aqui na vertical o peso, né? Tá se anulando, mas a partir do momento que a bolinha subir, né? Naquele exemplo dos pêndulos que eu dei, né, a tração vai mudando a direção dela, de modo que não consegue mais anular com peso e vai ter uma força resultante aqui que vai fazer ela variar a quantidade de movimento, né? E a gente consegue ter essa noção por energia, né? A energia cinética vai diminuindo porque está ganhando potencial gravitacional, né? Tá subindo, né? Então está perdendo energia cinética, né? É o mesmo caso que a gente está falando que ela está sofrendo impulso da força peso, né, X, né, que está reduzindo a quantidade de movimento dela. Impulso e energia estão diretamente ligados, mas não são a mesma coisa, tá? Só para que fique bem claro isso, tá? No caso aqui, energia está relacionada às forças dissipativas e conservativas, né? E forças e quantidade de movimento está relacionado com o somatório de forças resultantes ser zero ou não, tá? No mesmo, em alguns casos coincide, como aqui, né?
No caso aqui, a energia cinética, o peso, ela é uma força conservativa, né? Então a energia vai se conservar, né? Ele perde cinética e ganha potencial gravitacional, mas a quantidade de movimento, né, não vai se conservar, porque ele vai perder velocidade porque tem um impulso desse agente externo, que é o peso, né? E por que a gente considera o peso como externo, né? Porque a bolinha vai, a Terra está atraindo a bolinha atrai a Terra, mas é tão insignificante essa atração, né? É só uma bolinha, né? Que a Terra praticamente nem vai se mexer, né? A massa da Terra é tão grande que ela nem vai se mexer, então não vai ter essa influência, né? As dimensões da bolinha são tão pequenas que a gente prefere considerar o peso, né, que a Terra fornece na bolinha como sendo um agente externo, né? Mesma coisa para a raquete, a gente não tem massa da raquete aqui batendo na bola de tênis, né? Geralmente a gente só vai trabalhar com o impacto, né, da bolinha de tênis na raquete, que vai durar um certo intervalo de tempo e com isso a raquete vai fornecer uma força, né, para poder ela ir para o outro lado, para ela retornar, para ela bater e voltar, né? Claro que a raquete vai sofrer um recuo, mas a gente não vai ter variáveis para determinar esse recuo dela, porque a gente não vai ter nos problemas, a gente não vai ter a massa da raquete, né? A gente não vai se preocupar com a massa da raquete nessas coisas, e muito menos, né, como que o jogador está usando ela, se está batendo lateralmente. Geralmente a gente não trabalha com isso, então é mais fácil considerar ela como externa, né, e considerar meu sistema como sendo só a bolinha. Porque se meu sistema é só a bolinha, a raquete é externa, vai fornecer uma força na bolinha, né, fazendo ela ter impulso. Mas no caso aqui, né, se fosse só uma raquete e uma bolinha se chocando, para os dois a quantidade de movimentos se conserva. Para a gente ficar mais claro isso, né, a gente pode ver o exemplo do planeta aqui, né, Terra, no caso aqui, e um asteroide, né, vindo colidir com a Terra. A Terra atrai o asteroide, mesmo forma que o asteroide atrai a Terra, né, porque tem terceira lei de Newton, então para esse sistema, né, a força de interação entre ambas, né, da terceira lei de Newton, para o sistema, se anula, né, porque a força que faz em um e o que o outro faz no outro, elas estão em sentidos contrários, né, tem mesmo modo de mediação, mas sentidos contrários, né, e elas acabam se anulando, e por conta dessa anulação, né, a força externa sobre o sistema é zero, né, porque forças internas entre que os corpos trocam entre si vão sempre se anular. Então, se eles vão sempre se anular, né, não vai ter uma força externa resultante. Então, eu posso falar que o cometa está se aproximando da Terra, a Terra também se aproxima do cometa, né? O asteroide, no caso, né? Vai cair na Terra, certo? Só que a Terra tem uma massa tão grande que a velocidade de aproximação dela é tão pequena que a gente não desconsidera isso. A gente vai atuar como simplesmente o sistema sendo meu asteroide, né? E a Terra dando um peso nela, um impulso nela, né? Porque a gente sabe que se a gente isola os elementos e considera um como externo e outro como interno, um causa um impulso no outro, né? Mas para o sistema, a quantidade se conserva. Então é essa ideia que eu quero que vocês tenham na hora de ver as questões, certo? E eu trouxe uns casos aqui, né? Pra gente refletir um pouco mais. Eu tenho aqui esses gráficos aqui, né? No caso aqui, pega uma arma aqui, ela tá disparando para cima, né? Para acertar o grifo. Grifo, né? Passa, não sei que criatura era essa, tá, gente? Tá, enfim. A bala, enquanto ela vai se movendo, tá? Ela vai perdendo a quantidade de movimento porque, no mesmo caso do asteroide, né? A Terra tá tão forte, né? Que vai atrair, tem a massa muito grande, né? Vai exercer uma força-peso, né, na bolinha que vai gerar um impulso, bolinha não, na balinha, né, na bala no caso, que vai reduzir a quantidade de movimento dela. Mas no momento do choque, uma coisa que fique bem claro, quando a gente tiver um choque, mesmo tendo presença de forças externas, naquele instante de choque, né, a gente considera um intervalo de tempo tão curto, né, porque realmente durante o choque, uma colisão, a gente vai ver isso melhor nos próximos slides, né, a força que os corpos trocam é tão grande, o tempo é tão curto, que é quase instantânea, né? Como se as forças externas não tivessem tempo de agir para variar a quantidade de movimento. Então, no momento do choque, a quantidade de movimento vai sempre se conservar, tá? Porque ele é instantâneo, a gente vai sempre adotar como instantâneo, a menos que a questão dê um intervalo de tempo, certo? E para esse mesmo caso aqui, a gente vai pensar aqui no caso que a gente tem o taco, né? Geralmente a gente, como no mesmo caso da raquete, a gente não tem a massa do taco, né? Porque primeiramente a gente que vai fornecer a força no taco e a gente não consegue determinar essa força que a gente fornece, porque a gente é um agente externo, né? E fica complicado. Então, quando a gente pega o taco, né? A gente vai bater na bolinha branca, né? Usando o taco na sinuca, a gente está fornecendo uma força externa na bolinha branca e o sistema que estava inicialmente parado ganha quantidade de movimento, mas só na bolinha branca. Ela vai ganhar velocidade, né? Ela tem uma massa e vai ter uma velocidade. E ela vai ter essa quantidade de movimento.
a partir do momento que eu forneço a força, pronto, forneci quantidade de movimento do sistema, ou seja, eu gerei um impulso. A partir desse momento em que eu gerei o impulso, tá, acabou, a quantidade de movimento vai se conservar, porque eu já gerei um impulso, né? E como inicialmente, né, a gente viu que na mesa de sinuca, né, tem a normal e tem o peso nas bolinhas, as forças externas vão ser zero, depois que eu tirei o taco, né, eu tirei minha força externa. Então, eu forneço o impulso, eu gero quantidade de movimento, e a partir do momento que eu gero essa quantidade de movimento, ela vai se conservar. Não importa quantos choques tem a branca, ela tem uma quantidade de movimento, né? Ela vai se colidir com várias bolinhas, né? E todas elas, a soma da quantidade de movimento delas, vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento que a branca adquiriu após o meu impulso. Então repare que impulso e quantidade de movimento andam junto. Eu forneço o impulso para alterar a quantidade de movimento, e ao tirar esse impulso, ao tirar esse agente externo, a quantidade de movimento vai continuar se conservando, a menos que eu exerça um outro impulso, e assim vai. Então geralmente é assim que funciona, tá? Então a gente pode falar que o impulso ele é relativo, né? Ele depende do sistema, né? Eu posso falar que para o sistema não tem impulso, né? Mas eu posso falar que um corpo, ao interagir com o outro, gera um impulso, né? Um gera impulso no outro, né? E o impulso, além de ser relativo ao sistema, né? Ele também depende do momento, né? Eu aplico ele, depois tiro. Eu posso aplicar depois e tirar, e assim, quando eu quiser, tá? Então, só essa ideia mesmo que eu queria discutir, para a gente introduzir agora colisão, certo? A gente já debateu, eu já falei essa palavra, né? Mas o que é a colisão? Colisão nada mais é do que dois corpos interagirem entre si, né? Um bater no outro. É como está acontecendo aqui. Pode acontecer de ambos, né, virem frontalmente aqui e pararem, né? Ou pode acontecer de um carro vir, se colidir com o trem, né? Mas a quantidade de movimento do trem ser tão grande que consegue carregar o carro junto, né? Que é o que acontece na maioria dos filmes ou na TV que vocês acabam vendo, certo? Então vamos lá. A gente pode ter vários tipos de colisões, certo? A unidimensional, né, que acontece só em um eixo, né? E a bidimensional, que acontece, pode inicialmente ter só um eixo, né? Mas depois ir para a gente ter que adicionar o outro para continuar o tratamento, tá? E como que a gente vai saber quando é um e quando é outro? Bem, quando a gente vê que ambos estão vindo em um eixo, estão colidindo frontalmente entre si, né? A gente pode ver aqui, elas no início elas estão assim, no final elas vão manter, né, a mesma direção, não vão alterar a direção entre si, né, que a gente chama de colisão frontal, porque se uma esfera ela bater em outra com um certo ângulo, né, não for frontalmente, né, vai criar outras direções, então vai ser mais complicado. E eu vou mostrar nas imagens mais para frente, né. Mas se for uma colisão frontal, né, e pelas variáveis que eu tiver e tal, a gente vai trabalhar como sendo choque, uma colisão, né, unidimensional. No caso aqui, a gente ainda não está preocupado em determinar a velocidade de ambas no final, porque a gente tem que determinar uma variável extra, que a gente vai chamar de coeficiente de restituição, para saber qual vai ser o resultado, né? Porque a gente tem que ver se a energia se conserva ou não, né? Após um choque, para ver qual vai ser o estado final, né? A gente não consegue alterar o estado final de uma colisão só pela quantidade de movimento, porque a quantidade de movimento ela sempre vai se conservar, mas ela pode se conservar de várias maneiras, né? O sistema pode assumir várias configurações a fim de conservar a quantidade de movimento. E essas várias configurações vão depender se a energia vai se conservar ou não, ok? Então, a gente pode falar aqui que a quantidade de movimento, né, após uma colisão, né, entre dois móveis, ela vai se conservar naquele eixo, né? Se os dois forem móveis, né, se não tiver força externa, claro que quando a gente vai falar de choque, né, a gente vai desconsiderar esse caso aqui que eu citei da parede, certo? A gente vai considerar como se não tivesse força externa sobre o sistema, né? Se tiver, a gente trabalha com impulso. Se não, a gente vai considerar a conservação da quantidade de movimento, né? Que no caso aqui, como só tem um eixo, né? A quantidade nesse eixo vai se preservar, né? O inicial vai ser igual ao final e vai ter a mesma direção desse eixo que eu estou trabalhando, tá? No caso, se uma começou vindo assim, vai ter essa, se a quantidade de movimento tiver essa direção e sentido aqui, vai ter essa mesma direção e sentido após a colisão, tá? Porque força interna, né, força de choque, não é força externa. Então não altera a quantidade de movimento. Agora o bidimensional, né, eu falei, se a colisão não for frontal, nesse caso aqui ele vem, aqui a bolinha vermelha vem, mas não está colidindo frontalmente, ela está colidindo com um certo ângulo, porque quando a gente vem aqui com uma velocidade v aqui, eu posso decompor essa velocidade da vermelha na direção frontal, né, radial, né, essa bolinha azul, ou tangencial, né, ela tendendo a colidir com a azul, mas também está tendendo a afastar, né? Então isso aí não é uma colisão frontal, né? A colisão frontal é quando uma
uma bola, uma esfera se choca com a outra, né? É justamente na direção do raio dela, né? Não tendendo a se tangenciar. No caso, nessa velocidade aqui, a gente pode decompor numa componente aqui radial não, tangencial, que seja paralela, assim, que não esteja de encontro com a bolinha azul, tá? Nesse caso aqui, se a gente conseguir, se a gente tiver essa componente aqui que não tende assim a ir em direção à bolinha azul, o choque não vai ser totalmente frontal, então vai criar direções aqui, ângulos aqui, e de novo, a gente vai precisar dessa variável extra, né, essa energia fosse conservar ou não, mas vocês podem ver, vou mostrar mais pra frente quando a gente estiver fazendo exercício, que para a maioria das questões não precisa a gente desse coeficiente, né, e só basta a gente analisar as configurações possíveis, né, e impossíveis. Vai ter configurações que pela quantidade de movimento não vão ser possíveis existir, mesmo a gente não tendo essa conservação da energia para poder equilibrar as coisas e decidir, né, o estado final, tá? Outro exemplo aqui do barquinho, né, dois barcos dessa vez em direção não estão frontais, ó, não é uma colisão frontal, uma está indo uma direção, a outra está indo perpendicular, né, ao outro, né, eles vão se colidir e vai gerar uma quantidade de movimento, né? Eles podem se juntar ou podem se separar. Isso tudo depende de como vai ser a conservação de energia. Eu não consigo determinar o estado final só pela conservação da quantidade de movimento, que podem ser várias configurações possíveis. Isso vai depender da energia, tá? E, enfim, é uma coisa que eu queria tratar quando eu tenho bidimensional, né? A gente geralmente fica meio difícil trabalhar, né, com vetor em duas dimensões, e é o que eu falei, a gente decompõe, né? Então tem uma coisa que vai ajudar bastante a gente que a quantidade de movimento em um eixo vai ser a mesma coisa que o outro, porque é o único jeito de eu aplicar Pitágoras, né? Porque a quantidade de movimento total, né, pela relação de Pitágoras é igual a qx ao quadrado mais o q do y ao quadrado, né, e tira a raiz, né? Então o único jeito de se preservar, né, por Pitágoras, né, é o q do eixo x sendo igual ao q do eixo y antes e depois, e o q do y do eixo y antes ser igual ao q do y depois, né, pela relação de Pitágoras, né? A gente sabe que poderiam ter várias relações, né, tal que poderia ser válido no Pitágoras, só que para manter o mesmo ângulo, a mesma direção, a quantidade de movimento em ambos os casos, tanto antes como depois, no x tem que ser igual ao x, os do x, né, antes e depois tem que ser igual, os do y antes e depois também tem que ser igual. E é praticamente isso a ideia, né, e a gente vai trabalhar agora nas questões, né, que eu vou explicar, né, e vai estar no próximo vídeo, tá?